Então, agora quem vai falar para nós é Ana Paula, mamãe, todo mundo já sabe, do grupo, e ela vai dividir um pouquinho da experiência dela com o Enzo. E logo em seguida o Andrew vai falar sobre o Trust, vai explicar para nós sobre o Trust. Nós vamos fazer da mesma forma, eu vou passar, deixar um papelzinho, vocês escrevam as perguntas, ou se vocês preferirem depois fazer a pergunta, não tem muita gente, e vou deixar também a fichinha de avaliação. Aí no finalzinho, as perguntas a gente vai fazer no final, para poder dar mais tempo, tá bom? Aí depois a gente dá outra paradinha, faz um break, faz mais uns sorteios aí, e aí a gente passa para a última, tá bom? E se alguém tiver alguma coisa, problema com as crianças lá, pode me falar que eu vou lá, dou uma olhadinha e venho cá trazer para vocês notícia, tá joia? Ana? Primeiramente, bom dia a todos. Eu acho que já é menos de meio-dia ou depois de meio-dia? Ainda está exatamente meio-dia, então bom dia a todos. E primeiramente é um prazer estar aqui. E como todos vocês estão sentados aí, eu também sou mãe de uma criança especial, a melhor coisa que eu tenho nessa terra. Eu falo que é o melhor presente que Deus me deu. E muita gente me conhece como Ana, a mãe do Enzo. Eu sei que a gente tem um Enzo aqui também, um outro, né? Da Ju, né? E a gente fez assim, Baby Enzo e Ana, mãe do Enzo. E o que eu gostaria de fazer hoje é o seguinte, é explicar para cada um de vocês quem sou eu, o que eu faço e um pouquinho da minha história. Bom, primeiramente, meu nome é Ana Paula Coelho, eu trabalho para a New York Life, eu sou Financial Advisor lá na companhia, estou lá há 1 ano. E um dos grandes motivos que eu estou participando dessa companhia foi por motivos meu pessoal e pela experiência de vida que eu tive. Bom, primeiramente eu quero começar a falar para vocês, eu estou aqui para ajudar no planejamento financeiro de cada um, como mãe de criança especial. E com o Enzo eu aprendi, e estou aprendendo, né, todos os dias, a gente aprende todos os dias, a ter uma certa estrutura, structure que fala, né, para cobrir e proteger os nossos filhos. Bom, o que aconteceu comigo? Em 2011, o pai do Enzo teve um acidente de carro e ele acabou, foi um acidente massivo, ele teve, como é que fala em português? Brain damage, how you call it? Morte cerebral. Ele não teve morte cerebral, mas foi massivo. Então ele ficou em estado vegetativo por 3 anos. O que aconteceu? Eu tive que cuidar do Fabiano dentro de um hospital por 3 anos. E plus, eu tinha o Enzo com special needs. E para concluir com vocês, 0 de planejamento. Eu era o tipo de família brasileira que trabalhava 50 horas por semana, pegava o meu dinheiro, mandava para o Brasil. E era tanto a minha mentalidade como a mentalidade do pai. A gente nunca imaginava que poderia acontecer uma tragédia. Por quê? Eu com 28 anos, ele com 33. Nunca que a gente imaginava que um dia a gente ia precisar da ajuda das pessoas. Não, estamos saudáveis, nada vai acontecer. Na verdade, a gente nunca teve ninguém para educar a gente. Chegar, a gente tem que planejar, como é que funciona. Porque o nosso primeiro big deal, quando o Enzo nasceu, foi: a gente vai ter amor. Que realmente é o que a gente precisa, né? Amar entre a família e abraçar o nosso filho e poder proteger. Só que eles crescem. O que acontece? A gente tem que planejar para eles. Eu só tenho o Enzo, então a minha experiência com o Typical Kids é 0. Eu só tenho ele, então eu vejo assim que tem alguns pais que têm Typical Kids e filhos especiais. E o que aconteceu? Eu fiquei no hospital com o Enzo, mentalmente, com o Enzo e com o pai, mentalmente eu não sabia o que fazer, porque naquele exato momento a gente estava brigando para salvar a vida do pai, e graças a Deus foi quando eu comecei, as pessoas vinham até mim e falavam: Ana,
você precisa saber sobre o SSI, você falou aqui, você precisa saber porque o Enzo ele tem direito disso, direito daquilo. Eu não sabia de nada. Eu simplesmente ficava assim, o que eu devo fazer agora? E eu não tinha nenhum tipo de planejamento para ele. Resumindo a história, porque é uma história bem longa, foi quando uma amiga em comum, uma pessoa que veio me visitar, que conhece o Andrew, e disse, você precisa de um advogado. Você precisa de brigar pelos seus direitos, porque você tem um filho especial. E daqui pra frente a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse exato momento que os médicos falam que você já é viúva. Não tem nenhum hope, nenhuma esperança dele levantar essa cadeira e te ajudar. E naquela época que aconteceu o acidente, eu era simplesmente a mãe. Não é simplesmente a mãe, porque ser mãe é um trabalhão, né? Não é simplesmente. Mas eu tirei o meu tempo com isso. Então o que aconteceu? Há 7 anos atrás, sentei com um advisor, um planner, e fui sincero, o que eu devo fazer? Ele falou o seguinte, você tem que começar nesse spot, e gerar um planejamento para o seu filho. Porque a gente vai entrar com um pedido de estudo na justiça para poder te ajudar, mas mesmo assim o seu filho, ele não pode ter nada no nome dele. Aí eu pensei, como assim? Ele falou, não, o seu filho não pode, porque o seu filho eles qualificam nossos filhos como disabled, né? Então uma criança disabled, eles não podem ter dinheiro, porque o governo paga pelos nossos filhos. Quem faz aqui? OT, PT, essas coisas todas que nossos filhos fazem. Então eu falei, como assim que ele não pode ter dinheiro? Aí ele falou, não, eu vou sentar e vou explicar. Mas essa parte do trust, eu vou chegar na parte que o Andrew vai chegar aqui, porque ele vai falar mais na parte de legalização, da parte mais legal, né? Eu sou mais a parte de que vivi a história, estou vivendo a história. Então eu entrei, comecei a trabalhar para New York Life, e foi ali que eu comecei a falar, peraí, eu tenho que falar com as pessoas, abranger o máximo de pais possíveis. Eu conheci a Denise e o marido há um ano atrás no Body Walk. Falei, Denise, eu gostaria de sentar com os pais e conversar mais sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que eu estou trabalhando, vou colocar $10 mil na minha poupança para o meu filho, eu vou tirar um dinheiro, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. E infelizmente, se hoje ou amanhã nós, pais, chegarem a faltar, todo esse dinheiro vai para o Estado se ele não tiver colocado da maneira correta. O Andrew vai estar explicando da maneira correta sobre trust, porque existem 2 tipos de trust. Ele vai estar explicando na melhor maneira, eu vou estar traduzindo e ajudando da maneira possível. Mas eles, infelizmente, se eles tiverem, vamos colocar uma quantidade de $10 mil, no banco eles pedem todo o Medicare. Eles pedem todo o hospital, você vai ter que abrir um seguro privado de saúde, você vai ter que pagar OT na escola, seu filho não vai ser qualificado. Então nós pais que querem deixar uma herança, que querem fazer algum tipo de planejamento, se não fizer da maneira certa, infelizmente a gente vai fazer da melhor boa vontade possível, mas vai chegar um momento que o governo aqui nesse país vai falar, não, peraí, eu ajudei o seu filho por 10 anos, agora é a hora do seu filho pagar tudo que tem. Então foi nessa parte que eu entrei com eles, fizemos tudo certinho. Graças a Deus o Enzo está coberto, porque agora eu não só sou mãe, mas sou pai também. Eu sou os dois, então eu procurei procurar todos os meus direitos possíveis para dar uma melhor educação, para poder, se amanhã eu não estiver aqui, o Enzo sabe o que fazer. E estou na companhia há 1 ano, essa está sendo a minha área, Special Needs. Estou aprendendo muito, estou tentando fazer o meu melhor para comunicar com todo mundo. Na companhia, se tiver 2 ou 3 pessoas nessa área, eu acho que é o máximo. Então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, de estar educando, porque esse é o meu gol. É sentar com os pais, educar, falar com eles o que a gente deve fazer, quais são os planejamentos, como que vai fazer, entendeu? As famílias que têm mais de um filho, como é que faz? O que eu deixo para esse que é especial? O que eu faço com esse? Uma coisa que eu vou dividir com vocês aqui, que são marido e mulher, casados. Uma coisa que eu tiro comigo, que eu sento com o meu cliente quando eu faço o meu planejamento financeiro, é deixar o parceiro entender que sobre as decisões do futuro quando um ou outro não tiver. Por exemplo,
quando o Fabiano estava entre a vida e a morte, eu teria que ter um documento assinado por ele, que chama-se um Help Proxy. Alguém já ouviu falar desse documento aqui nos Estados Unidos? É feito entre marido e mulher, já, né? Feito entre marido e mulher ou qualquer outra pessoa, que ela vai decidir para você se você não estiver consciente de fazer as coisas. Então, nessa época, eu não tinha um Help Proxy. Eu não poderia decidir nada por ele. Foi a parte que eu aprendi também, junto com o advogado. Ele não pode decidir por nada. Por exemplo, o seu marido tem uma companhia enorme e a companhia está no nome dele. Deus aviva, o seu marido morre, quem é que vai resolver os problemas daquela companhia? Tem que ter um Help Proxy, tem que ser assinado. É tudo feito em coxa, é tudo feito por um juiz. Tem que ter alguém que sabe o que está fazendo, uma pessoa na área. Essa foi uma coisa que eu aprendi também. E a outra parte que eu achei muito importante do Help Proxy é porque não é só, você pode fazer para o seu próprio filho também. Por exemplo, o Enzo. O Enzo, eu deixei tudo já, eu falo que eu sou fria calculista nessa parte, né? Quando você passa por uma experiência de vida, você aprende a fazer as coisas de uma maneira que você fala assim, isso aconteceu. Então eu não vou ficar naquele deny, viver naquele mundinho de que nunca pode acontecer comigo. O que acontece? Não estou aqui para pregar a maior chave da vida de ninguém, né? Deus é já abençoe todos. Mas acontece. E o que eu estou aqui, eu quero dividir com vocês, é o que aconteceu comigo. Então eu quero que todo mundo esteja preparado psicologicamente. Não tenha medo de sentar com seu parceiro e falar com ele. Se isso acontecer, se eu chegar e falecer hoje, é isso que vai acontecer. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que meu filho ficasse assim. Eu tenho clientes que são divorciados, então tem filhos da outra esposa, do outro marido. Tudo é sentando, porque cada indivíduo tem uma maneira, né, de vida diferente do outro. Então, para mim sentar aqui e generalizar cada caso, é impossível. Tem que sentar com cada família, saber qual é o plano que ele tem, o que ele quer fazer, quais são os propósitos futuros. E a parte que eu estou ligada é a parte de proteger os nossos filhos especiais. 100% de proteção, esse é meu goal, esse é meu sonho. E essa é a minha, eu falo assim, que eu quero deixar esse legacy, de poder estar ajudando todo mundo. Porque eu me sentia muito sozinha. Antes de conhecer essa família Up and Down, eu vivia assim, eu participava dos bares, walk e tudo mais, mas eu pensava, gente, o que eu sei, o que eu devo fazer? Eu não sei se as mães que estão aqui sentem do mesmo jeito que eu, mas eu sempre sinto que eu posso fazer a mais pelo meu filho, mas não estou fazendo. Talvez se eu fizesse 3 vezes speech vai ser bom, talvez se eu fizesse 4 vezes OT vai ser melhor, talvez se eu fizesse... Eu me empurro muito nessa área como mãe, mas no final de tudo eu penso assim, e se eu não estiver aqui amanhã? Quem é que vai fazer isso de meu filho? Então é bom se organizar, é bom você fazer o seu testamento, é bom você nominar quem é que vai ser, minha mãe, minha sogra, meu sobrinho. Nomeia, faz um testamento, senta, um testamento não custa caro, gente. Faz um testamento, olha, eu quero isso específica, do jeitinho que você quer, especificado do jeitinho que você quer. Porque é muito melhor você sentar numa situação de crise, numa situação onde você está passando por um momento de dificuldade, sentar e falar, não, peraí, eu planejei. Isso aqui está planejado. Eu falo isso porque psicologicamente eu não era ninguém por 3 anos. A única coisa que eu queria era que o mundo ficasse calado e não conversassem comigo. Porque eu não queria escutar nada negativo. A única coisa que eu queria escutar era, isso vai resolver. Não, isso vai resolver sozinho, não tem que fazer nada. Mas hoje, graças a Deus, assim, quando você passa pela experiência de vida, você aprende, você começa a ficar melhor na área e começa a ser um pouco mais fria. Porque eu sei que a gente tem que ter amor, mas tem que ter consciência. Entendeu? E agora, eu vou estar chamando o Andrew, ele vai estar explicando melhor, porque eu sei que muitos dos pais que estão aqui, eles querem saber mais sobre a parte o que devo fazer, qual é o planejamento, como é que eu vou sentar, o que eu devo estar colocando aqui e ali. E ele é a pessoa mais apta a estar fazendo isso. Ele é o meu advogado pessoal, é a pessoa que eu confio. Eu falo que o Andrew é meu braço direito, my left arm, my right arm, it's Andrew. So, eu falo pra ele assim, Andrew, se eu morrer hoje, você sabe que você tem que ligar, né? Tá todo mundo no Brasil, tá tudo aqui no testamento. Procura deixar o Enzo da melhor maneira possível. Porque eu acho que a gente tem que ter alguém pra gente confiar e fazer as coisas. Porque ainda mais na situação se a gente estiver sozinho. E essa companhia que eu tô nela, eles abrem portas para crianças especiais, eles abrem portas. A gente tem um grupo muito grande de crianças, de pessoas que estão lá na companhia mesmo, que são autistas.
que eles ajudam em eventos, ajudam em... Eu lembro que o ano passado eu arrecadei quase $5.000 no Body Walk. Então, assim, eles abraçam a nossa causa mesmo. Eu acho que isso é importante, tipo, aqui na igreja, com o padre. São coisas, assim, que para nós é importante. E aqui, o nosso primeiro objetivo é o quê? Uma ajudar a outra. Quando eu fico no telefone com as mães aqui, a gente fica horas dividindo experiência. E é tão bom, eu falo meio de coração, é tão bom escutar da Jaque, escutar da Cib, escutar da Denise, as experiências de vida. Esse grupo aqui tem sido uma bênção na minha vida e não me sinto mais sozinha, entendeu? E é uma honra para mim estar aqui ajudando. Meu escritório aqui no Alphen, eu vou até a casa das pessoas se eles quiserem, mas quem quiser ir no escritório também pode estar indo. Eu estou apta a atender ou sentar com você e te explicar no seu private, né, porque cada um tem sua própria situação, e sem nenhum custo. Chego lá, sento, faço o que eu tenho para fazer e será um prazer estar ajudando, ok? Eu não vou mais tomar o tempo, eu não sei se vocês vão ter perguntas diretamente para mim ou se eu vou direto para o Andrew, qual vai ser a transação aqui, Denise? Vocês têm alguma pergunta, gente, para ficar na palma? Quem tiver, pode fazer agora, ou vocês querem esperar o Andrew falar? Yeah, they're going to wait for you so you can explain and they ask the questions, okay? Denise, eu chamo o Andrew para vir ou você quer um break? Ok? Alright. Eu deixei um formulário nas mesas de cada português, porque eu falei para eles aqui, vamos colocar esse negócio em português aí, porque a nossa comunidade é grande. E chegou vários panfletos, todos em português, que ajudam muito, entendeu? Aí eu coloquei um cartãozinho em cima, é que nem está escrito aí. A cobertura não precisa ser grande, ela tem que existir na hora que você precisa. Entendeu? Acho que passar por um momento de luto não é fácil, mas passar por um momento de luto sem nenhum centavo, sem nenhum planejamento é mais difícil ainda. Eu falo isso por experiência de vida, ok? Mas agora eu vou chamar o Andrew Garcia. Obrigada, gente. Eu vou fazer o meu melhor para traduzir, ok, gente? Olá, boa tarde. Meu nome é Andrés Garcia. Eu sou advogado. That's about it. Yeah, ele é um advogado. O nome dele é Andrew Garcia. I specialize with helping families do wills and trusts for families with special needs children. And just a little bit about me, I became interested in this area because I have a stepdaughter at home who herself has special needs. And so I know some of the challenges we face as families, and also understand some of the unique legal challenges. Ok, o Andrew, a especialidade dele é em ajudar crianças, famílias com crianças especiais em abrir trust. E um dos grandes motivos que ele abraçou essa causa é porque ele tem a filha da esposa dele que tem autismo e é um caso que ele abraçou e está na causa junto com a gente. So today what I want to talk about O que ele quer falar hoje is some of the legal planning a maneira legal de planejar para os nossos filhos. that we think about when we talk with families who have children with special needs. And
so these are just some of the topics we'll go over today, some of our basic planning documents. Ele colocou nesse slideshow as maneiras básicas de planejamento para uma criança, uma família com uma criança especial. Letters of intent and special needs trusts. A melhor maneira de fazer a documentação e a maneira de fazer o trust para special needs. So let's just start with some of the, again, the important considerations we have. And we had an excellent point before, which is in that Massachusetts, we need things in writing. O que a Síbia falou aqui é que nesse estado de Massachusetts a gente precisa de tudo escrito. Nada verbal, gente, tudo na escrita. And so one of the most important documents we can make as parents with special needs children is a will. Dos documentos mais importantes que nós, pais de crianças especiais, devemos ter é um testamento. And in the will, we should also make what is called a guardianship designation. E nesse testamento a gente tem que formular as pessoas que vai estar responsável por cuidar dos nossos filhos, que são os guardianship. And that's important because that is where we name someone to act as the guardian of our special needs child if something happens to both of us as parents. E são as pessoas que vão estar cuidando dos nossos filhos se Deus de guarda acontecer alguma coisa conosco nesse testamento. Another type of document, another type of legal document we consider is a special needs trust. I will talk about that in a few moments. A outra maneira de documentação que a gente pode ter também é o trust, que ele vai estar falando mais adiante. And then finally, what we think about for our special needs child is not only guardianship when they are minors under 18, but also guardianship for them after they turn 18. Ele está falando que, por exemplo, a gente tem que escolher as pessoas que vai ficar com os nossos filhos não só quando eles são crianças, mas também depois da fase adulta, depois de 18 anos de idade, que eles não são mais menores de idade, eles são maiores. É a maneira certa de falar em português? But I want to go back to that letter of intent, because that was a very good question from earlier in the morning. And the question was, what happens if we have family in Brazil? How do they get notified? O Andrew está dizendo sobre a pergunta que uma mãe fez sobre se eu nominar uma pessoa no Brasil, eu e meu marido falecer aqui, como que faz para encontrar as pessoas? And the answer for that would be in something that you actually prepare as a parent, and this is the letter of intent. Nesse caso, o que você deve fazer para preparar para esse momento, para esse motivo, é fazer a escrita, tudo em escrito, para deixar para a pessoa. It's not a formal legal document like a will. Não precisa ser feito legalmente em testamento, pode ser uma carta sua como pais. But it is something in writing that you create, and that you control the topics and information in the letter of intent. É algo que você controla, que você vai fazer, que você conhece. Eu vou aumentar um pouquinho mais porque eu já fiz essa. Então é uma coisa que faz mais especificamente na sua família, que cabe a você. Quem é a mãe, quem é o pai, quem é o primo, quem é a terceira geração. I just increased a little bit more of my experience. Good, that's right. This is a list of some of the information that you can put into it. But you can add anything else as well. I mean, future caretakers in Brazil, contacts. Ele está falando, por exemplo, as pessoas chegam e falam, eu só tenho a minha mãe, ela está com 80 anos e se eu falecer hoje ela não vai dar conta de cuidar do meu filho. Você pode eleger pessoas que, o vizinho que você confia, ou o padre, ou o pastor, a pessoa que cuida do seu filho como o PT. Se essa pessoa, é lógico que tem que ter uma comunicação, né? Você tem que avisar a pessoa. You gotta communicate to the other side of the pond. That's right, yes. Okay. So that's the letter of intent. Yeah, Yes. that is something, literally, that is something you do not need to see a lawyer for. You can do this yourself at home. Você não precisa de um advogado para fazer isso. Você pode fazer isso em casa mesmo, com a família, e decidir o que vocês querem fazer. Here we just outline what a typical problem
or challenge that we face as a parent with a child with special needs. O que o Andrew vai mostrar aqui agora são os típicos casos que a gente, de challenge, que a gente tem no dia a dia com os nossos filhos com especialidade. Because many of us know that in order to get SSI, or certain governmental benefits, the child can only have so much in assets. Ele está falando aqui para os nossos filhos ser qualificados para o SSI, eles não podem ter uma certa quantidade, tem que ter uma quantidade mínima no banco no nome deles. Ele está falando depois dos 18, né? So when the child, through an inheritance, Por exemplo, se a criança recebeu uma herança, receives more than what's allowed by the government, then the child risks losing those valuable benefits from it. se eles receberem a mais do que aquilo que o governo colocou para eles terem, eles podem perder os benefícios do governo aqui do país. And so if we don't plan properly, both legally and financially, we don't plan properly, we can end up leaving all of our money if something happens to us, to our child, and they run the risk of losing those benefits in the future. Se a gente não planejar da maneira correta, o risco dos nossos filhos perder todos os benefícios do Estado ou do país é grande. And so these are just common, what are called needs-based benefits. Those benefits where the child or a citizen cannot have more than so much. Esses estão vendo no slide, esse é o básico que uma criança pode ter no banco, no nome deles. SSI, Medicaid. Só um pouquinho. Assim, vocês têm algum tipo de knowledge, como é que fala? Sobre o SSI? Não? Ok, talvez seja um próximo tópico para uma próxima reunião, mas é algo que eu gostaria de estar dividindo no outro momento. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse valor é depois dos 18 ou agora? Porque ele não pode ter esse valor na conta. She's asking this is before or after 18? This is after 18. So we're Depois talking dos after 18. 18. Ah, ok. Right. Depois de 18 anos. Correct. So what we do is we plan for both before the child turns 18, but we also need to plan for when the child gets older than 18. Nós temos que planejar antes da criança ser maior de idade, antes dos 18, e temos que planejar depois dos 18. Okay, so these are some of the mistakes, and we were talking about earlier that people, when we don't plan, sometimes they try these strategies with the idea of helping their special needs child. O Andrew está dizendo aqui que essas são as maneiras erradas que muitas famílias tomam quando eles não têm nenhum planejamento. Que esse primeiro aí é quando tira o filho do testamento, que ele é especial, então eu acho melhor tirar, é um mistake, é uma bobeira, não faça. O segundo é, por exemplo, eu vou nomear o Pedro porque o João é disabled, ele não pode ter nada. Não faça, porque também é um outro mistake. O terceiro é do special needs. Right. And so one of the best things for us. That's the one at the bottom, the best thing to do. Yes. A melhor coisa para fazer. Yes, we do. Sometimes we try to disinherit. You've mentioned already when you try to gift all the money to a sibling, so they'll take care of them. Those have problems with them because the brother or sister now has all of the money. Ok, esse caso são para pais que têm filho típico e especial. A gente tem visto muito os pais colocarem todo o dinheiro na conta, por exemplo, do João, e o João vai cuidar do Pedro. Mas pela lei de Massachusetts, se o João casar, tudo que acontecer com ele, se ele chegar a falecer, vai para a esposa. E se ele, por exemplo, quebrar no banco, abrir uma companhia, o IRS vem e tira todo o dinheiro dele. Então, como não está especificado para a pessoa especial, o governo não está nem aí. Eles tomam. So one of the best ways to address this for planning is to use a special needs trust. Something that we're talking about. A melhor maneira para fazer isso é abrir um Special Needs Trust, que a gente vai estar falando mais sobre o assunto. And so a trust, as we were mentioning before, it's a legal agreement on how to own property. O trust é
como é que fala em português? É um acordo para se sentar, colocar no papel, para ser legalizado. Um acordo legal. And so if I decide I want to create a trust, I am called the grantor. I'm the one who creates it. Porque é criado pelo adulto que vai ser o grantor. Por exemplo, eu criei um trust, eu sou o grantor do Enzo. Um exemplo. And then I create the rules for how the trust is managed. Uma coisa muito importante, quando você cria o trust, você como pai ou a pessoa que está abrindo o trust, elabora os fatores da maneira que você quer ser usado o dinheiro do seu filho. And then I name a person to follow the rules that I just created and manage the trust for me. That person is called the trustee. Aí você nomeia uma pessoa que vai ficar responsável para cuidar do dinheiro do seu filho, que é chamado de trustee. So here is an example of a trust. Exemplo do trust. The best way I can describe it is using this little treasure chest. Because again, I mentioned that it's a way to own property. So, if I have a special needs child, I may decide I want to create a trust. Se ele tiver uma criança especial, ele vai decidir abrir um trust. Ele vai estar mostrando visualmente no baúzinho. And I'm going to name someone who's going to be in charge of that trust, the trustee. Ele vai nomear alguém que vai estar responsável para cuidar desse dinheiro que é chamado de trustee. Now, while I'm living, I can be in charge of the trust, my own trust that I created. I can be in charge of the trustee. Enquanto você estiver vivo, você tem acesso a essa conta, porque você é o trustee. And while I'm living and in charge of it, what I do is I take my property. Em vida, o que ele deve fazer é o quê? É colocar aquilo que você tem, né? Os seus, ou a casa, ou o dinheiro. Casa, my investments, todo o investimento que ele tem, bank accounts, o que você tem no seu banco, porque você pode ver também pela poupança que você tem no banco. CDs, Se investments, tiver tipos de investimentos separados, tudo no trust. and I put it in the trust. And now I'm in charge of this, though, while I'm living. Enquanto eu estiver em vida, eu tenho o controle disso aqui. But what I do when I write this trust is I write a special rule in it. O que ele faz é quando ele faz o planejamento do trust, ele faz as regras. And the rule says that if I die and I leave a special needs child behind, the rule says that the money inside of this trust, the house, the CDs, all of it will be protected for my special needs child. It will all be protected from the government, and my child will not lose those special benefits. Dentro desse trust, você vai colocar a elaboração de que tudo que você tem, a sua casa, seu carro, sua empresa, seus investimentos, dentro desse trust vai direto para o seu filho que tem special needs, que o governo não vai tocar no dinheiro dele. And so I have all of this money in the trust. While I'm living, I'm in charge of it for my child. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho todo o acesso a esse trust. But I know at some point in my life something will happen to me. E a gente acredita que um dia nós não vamos estar aqui, ninguém vai viver para sempre. So what I do is I name someone to take over that role as trustee, someone that I trust. Você tem que nomear alguém que você confia para take over, cuidar, né, do dinheiro do seu filho. And because I trust Anna, I've named her my successor. Porque ele confia em mim, ele nomeou, mas é só um exemplo, tá? So if something happens to me, all that happens is I pass this on to Anna. Se alguma coisa acontecer comigo, você passa o dinheiro. Alguma coisa acontecer com você passa o dinheiro para a pessoa que você nomeou. I've already written the rules. She knows what I want her to do with that money from my child. Automaticamente vai estar tudo inscrito, né, no seu trust, para quem é que vai estar cuidando do dinheiro do seu filho, e automaticamente essa pessoa vai tomar conta de todo o dinheiro que você tem com visão de cuidar do seu filho, porque é diretamente a ele. And she ultimately knows that it's going to be used to improve the life of my special needs child.
como a gente já falou aqui, você vai estar tudo inscrito, então essa pessoa já sabe que tudo que ela tem que fazer, cuidar do seu filho, todo o dinheiro que você tem é para ir diretamente para ele. And importantly, again, my child does not lose those valuable government benefits. E a parte mais importante do trust é o quê? É não perder os benefícios do governo. Now here's a time, this is a very important point to understand that there are two kinds of special needs trust we should know about. Então, ele está falando aqui que existe dois tipos de Special Needs Trust. The first is this third-party trust. O primeiro é o Third Party Trust. Can I explain? Sim. Okay. The Third Party Trust is what? É o quê? É quando, por exemplo, eu tenho um life insurance em mim de $200 mil, eu vou colocar o meu filho como meu beneficiário. Eu não posso colocar esse dinheiro só no nome dele, eu tenho que colocar no nome dele, mas no trust, porque ele vai herdar isso de mim. Por exemplo, as pessoas que têm casa, carro, companhia, investimentos, que querem deixar para os filhos, tem que colocar, eles são chamados de third party, colocar o nome dos filhos, e os filhos vão ter que estar atrás de um trust específico, que chama third party trust. And the important part of the third party trust is that it's created with money that does not belong to the child. It's money from other people. Que ele está falando que é dinheiro que vem de nós, né? De uma casa que você vendeu, de um investimento que você fez e rendeu. Esse é um dinheiro que vem de nós, pais, que queremos deixar como herança para os nossos filhos. So most of us as parents, we will create this third party trust because it will be our money or our house or our investment property that we're giving to, or we're giving to our special needs child. Uma coisa que eu quero deixar em aberto, super recomendo, todo mundo que tem investimento, que tem coisas que querem deixar como herança, façam esse third party trust. And one of the most important points to remember about this type of trust is that first, the funds in it can be used to supplement the life and benefit the life of our special needs child. O que ele está querendo dizer é que quando você fizer esse third party para deixar como herança, especificar que isso é para cuidar da criança que tem necessidade especial. Again, if the child is receiving government benefits, the child continues to get those benefits. Porque quando isso chegar a acontecer, a criança que está, o adulto que estiver recebendo benefício do governo, ele vai continuar recebendo. But when something does happen to our child, when they pass away, the money that's still left over does not go back to the government. Porque quando se o nosso filho, por exemplo, ele deixou uma herança para o meu filho e ele faleceu, aquilo que está no nome dele não volta para o governo, não vai para o governo, vai para um primo, um irmão se tiver, ou uma tia, um avô, entendeu? O dinheiro continua, o investimento continua na família. Now, with the first party special needs trust, this is the trust created with money of the child himself. Ok, o First Party Trust é o trust feito no nome da criança. Um exemplo, só para esclarecer. Se seu filho ganhou na loteria, você vai colocar um dinheiro no nome dele. Tem que colocar nesse tipo de trust. First Trust, o nome específico da criança. And so, you mentioned that. For settlements, inheritance, if they inherit money, heranças, dinheiro que eles que os avós ou os pais deixaram como herança, ou algum tipo de settlement, né? Se aconteceu alguma coisa com a pessoa, teve sua, todos esses objetivos. And this is their money. With this type of trust, they still can protect the government benefits. Com esse tipo de trust, eles continuam sendo protegidos pelos benefícios do governo. But the difference is here, when something happens to the child, whatever's left in this trust does have to go back to the government. Com esse tipo, o que acontecer com a criança em termos de morte, todo o dinheiro que ficar nesse First Party Trust volta diretamente para o Estado, volta para o governo. So when you are doing your financial planning and you're doing your legal planning, it's important to know which type of trust you are funding. Quando você estiver fazendo o seu planejamento financeiro, é muito importante saber qual é a maneira que você está querendo ser usado esse dinheiro.
Porque pode existir o benefício deles terem dinheiro no nome deles e o dinheiro no nosso nome que será deles no futuro. That's where Anna comes in. Yeah. So that part, like eu vou sentar com vocês, explicar direitinho. Cada família é um caso, cada caso é um caso. A gente sempre fala isso e tenho o prazer de sentar com vocês e explicar a cada um da maneira que cada um quer planejar. Now, very recently, the government has encouraged them to go out and get work and be able to earn their own money and not risk losing their benefits. Yeah, aqui está falando que agora o governo está encorajando os nossos filhos na fase adulta a arrumar um trabalho e ter o próprio dinheiro para não perder o benefício do governo, que é o Medicare. And these are called ABLE accounts. Isso é chamado de conta. Oh, ABLE is that's what they're called now. ABLE, ABLE. That's the name. Na verdade é a abreviação, né? ABLE accounts. And the child is able to now hold a job, earn some money, deposit money into the ABLE account, which is kept at a bank. Essa é uma maneira que, por exemplo, se o seu filho estiver trabalhando, essa é a conta que ele tem que ter para ter o dinheiro dele, para ele não perder os benefícios. Chama-se ABLE accounts. É uma abreviação que, I'm sorry, mas eu não pesquisei sobre e vou ficar devendo o que significa. But it's a wonderful way. Again, it's a wonderful way to help a child with special needs develop some independence. They can maintain a job. They can keep and they can maintain their own money. It's incredible. Essa é uma maneira que o governo abriu um gap, né, um espaço para que eles possam trabalhar, ser independente, poder comprar as coisas sozinho, não ter que depender da mãe e do pai. Mas tem que ser numa conta separada, porque se for num banco e abrir uma conta, eles perdem os benefícios. Tem que ser tudo certinho. So here we just talk about when you are looking for a special needs attorney, just some of the things some of the points to look for when you're choosing a special needs attorney. They should understand the public benefit system. They should have experience in it and knowledge of the state. Ele está falando que esses 3 opções são as opções que, quando você for procurar um advogado de special needs, é onde vai ter. Essas são uma das 3 opções mais válidas antes de você fazer algum de planejamento ou quiser fazer alguma coisa, está aqui. And so, in our folders, Anna and I have teamed up. If you would like to meet at some point to talk about your family's specific needs, if you would like to meet with us, I've included in your folder a sheet where you can request two dates or times that might work for you, where we can meet at Anna's office in Waltham, and we can sit down and we can talk about your individual situation. O que o Andy está falando é que em cada mesa tem um folder com as nossas informações. Se vocês, esse é o meu folder, mas eu tenho um outro. Isso, esse folder. E nesse folder tem um dia específico. Como eu expliquei para a nossa comunidade, as pessoas trabalham até mais tarde. E o meu escritório só fica aberto até às 6. Mas a gente está em aberto para sentar com vocês mais tarde e está explicando em particular a cada um o que deve fazer, qual é a melhor maneira de resolver o planejamento para cada família. And if you'd like to meet with us, just again choose 2 different times, fill it out, provide it to myself or to Anna, and then we'll reach out to you and we'll schedule a firm date and time where we can meet in her office in Waltham. Aí nesse folder tem 2 dias da semana onde eu estou em aberto no meu escritório para estar atendendo as pessoas que podem, né, que está available nesse momento durante o dia. E eu entro em contato com o Andrew entra comigo e vocês, para a gente estar sentando e conversar. So thank you for having me. You decided what to do about questions. Yes, I'm going to ask. Okay, very good. So thank you. Muito obrigada por ter o Andrew aqui e estou pensando muito no Andrew. E ele já está aberto para perguntas. Eu posso fazer a primeira? Ok, he want to ask the first question. Traduz para ele e vou fazer em português para os outros entenderem. Eu tenho uma questão e um comentário. A questão. There one question and one comment. Okay. Uma criança com deficiência, chega uma hora na vida dela que ela se torna independente ou os pais são sempre responsáveis pelo adulto quando ele cresce? That's in a financial way, right? No, it's actually in law. In a general law. Yeah. Okay. What he asked is, if the kid had a specific age to qualify to be independent, like if they can be financial
independent, you know, like by the law? Is that something we have here? 18 would be the age. So under 18, they are not adults. Under 18, they're minors. Minors can't own anything in their own name. When they turn 18, that's when they become legal adults, and now they can own things in their own name. Okay. Just because a child has special needs or may have a disability when they turn 18 does not necessarily mean that they have to have a guardianship. Obviously, my stepdaughter, for example, she has autism, but she's quite high functioning. But, O que o Andrew explicou aqui sobre a criança, que na parte de independência dela, que ele fez a pergunta, é que não é porque a criança tem um tipo de estabilidade que ela precisa, que ela tem que ter alguém para mexer com o dinheiro dela. Aí depende da escolha de cada um e também, pelo meu entendimento, do funcionamento de cada criança. A gente como pai sabe, né? Já tem assim uma certa visão de que como vai ser. So when she's 18, she may be able to manage her own finances. She may not need someone legally appointed her guardian or legally appointed her conservator to manage both her health decisions and her financial decisions. Provavelmente no futuro a sua filha pode ser dependente para decidir sobre médicos, sobre finanças. Aí depende de cada caso. A área dele é só financeira ou saúde? You just finances or health too? Você pode ser mais específica com a sua pergunta? É porque a minha filha, ela não é nascida aqui. Isso também só para criança que é nascida aqui ou não? Okay, she's asking because her daughter is not a citizen here, and she just want to know if just all that trust can be for kids who didn't born here. Okay. Or, So we'll answer that after privately, because it deals with you specifically. We can answer that privately off camera. ele falou assim que ele vai sentar, se você quiser sentar com você, privadamente, porque cada caso é um caso, Okay. ele vai sentar e explicar para você. Ok. Porque ele vai mais a fundo do que você quer saber. Ok, obrigada. Qual é o seu comentário? ok, o comentário é o seguinte, é porque eu ouvi falar que uma criança especial, ela nunca, pela lei, ela nunca se torna independente, pelo fato dela não conseguir tomar as decisões corretas. That's a good question. E nesse caso, se isso for verdade, tudo que vocês estão apresentando não é nenhuma escolha para os pais, é uma necessidade. Porque o que vocês estão falando, mesmo a minha filha crescendo, eu ainda tenho que nomear, I must do, eu tenho que nomear alguém para tomar decisões para ela. Por isso é que eu perguntei se o adulto com necessidades especiais pode tomar decisões por ele ou por ela. So the comment is, he heard someone saying, kids with disability, we never had the financial independent. Like we always going to have someone to be behind them, to talk for them, and decide for them. So his saying is, to open a trust and protect them, it's not like a thing you choose to do, but it's something like it's really necessary for the kid's life. And I told him I agree 100%, because like our kids, I can imagine my kid to be independent, you know, but I always going to be behind him. Eu imagino meu filho ser independente, mas eu sempre vou estar atrás dele. Yeah, no, that's an excellent comment, because when we go into this type of planning, we always go with the intent of promoting their future independence, their future happiness, their future well-being. Okay? O que ele está querendo dizer aqui é que o propósito disso tudo é para ter essa parte de independência. Porque nós, como os pais, é o nosso primeiro gol, não é isso? De buscar a independência deles. Mas, como você falou no seu comentário, querendo ou não, a gente vai ter que estar ali. But it's also balancing, because the planning we do is meant to help protect their financial future. Porque o planejamento que a gente faz é para proteger a parte financeira futura deles. And we have that approach whether the child has special needs or doesn't have special needs. Because there are many families I represent and do planning for where they don't have children with special needs, but we still create a trust because we know when their teenage kids turn 18, we don't want them having a lot of money because they can't handle it. Ele está explicando aqui que ele tem clientes que até mesmo que não tem crianças especiais, faz planejamento do trust, porque tem pessoas que não querem deixar uma quantidade de dinheiro muito grande para os filhos, para eles saírem esbanjando por aí. Então o trust ele tem um certo
você tem que usar da maneira correta. A partir do momento que você fez o trust, é A e B. Você não pode só jogar o alfabeto inteiro. Tem que ter um structure, tem que ter uma disciplina. So we're always, regardless of special needs or not, we're always looking to protect them and their financial interests in the future. Tendo ou não uma criança especial, o goal é proteger eles para o futuro. Yes? A respeito da parte do imposto de renda, né? Os pais depositando, fazendo o trust, esse dinheiro que vai para lá, os pais têm que declarar. E outra pergunta, quando a criança atinge os 18 anos, começa a trabalhar, ele tem que declarar imposto de renda normalmente? Como que funciona mesmo ele tendo trust? You open the trust for the kids with the IRS, with the taxes. How are you working around this? And the second question was, when the kid is working, and if you want to put money on the trust, it's going to be taken care. And then you should tell the IRS they're putting money aside and he disability. Okay. So if you create the third party trust, that Se is você criar a terceira, the trust with your own money. você vai criar um trust para você, com ele como seu beneficiário. You can, if you would like, you can obtain an EIN from the IRS. You can get a number from the IRS. Quando você fizer isso, você tem um formulário do IRS. Como é que can you say it again? You can get, if you would like to, with a third-party trust, you can get a separate EIN. EIN é um formulário tipo do Social Security que você pega para poder estar colocando na parte de taxas. But while you're living with the third party trust, you don't have to get the EIN. You can use your own Social Security number for that. Quando você está com... Wait a minute. And how about the personal number of Social Security? Well, you can still get the EIN from the IRS. If there's no Social Security number that the person may have, they can still get an EIN from the IRS. Esse papel pode ser pegado por qualquer pessoa que tenha ou que não tenha social. E é um papel específico que você pega a parte para estar pagando imposto, taxas. And if you create the first party trust, that is using the special needs child's money. Porque aí você faz nessa parte quando a gente the first party, right? Like Yes. when they inherit. When they inherit. Yes. Settlement. Okay. Essa parte que ela está falando é quando a criança recebe a herança e tem algum dependendo da herança que for, tem que pagar taxas, tem que pagar imposto. Aí você tem que entrar com esse what's the name again? EIN. Like the Social Security number, just for trust. É um número, não é nem um formulário, é um número igual ao social. Okay. 7, 8 numbers. 8 numbers. 9. 9 numbers. São 9 números. Is that the IT number? The tax ID number? That's the tax Oh, ID. yeah. That's the IT number. Yes. Tax ID. É um negócio que a gente faz para pagar imposto quando não tem social. Tem que ter no seu trust. Respondeu sua pergunta ou não? Ok, você quer fazer de novo? Não, assim, por exemplo, a minha menina já está com 18 anos e ela vai começar a trabalhar e estou querendo saber se ela, nesse caso, ela já vai ter que fazer a declaração. Sim. Okay. Her daughter is going to be 18 years old and she's going to get a job. Her question is, she needs to pay taxes, Okay. being Yeah. a special needs kid? So that's a question. If you approach me afterwards, we'll do it right off screen, so that we don't have to talk about your personal situation right here on camera. Ok, ele está falando assim que ele gostaria de sentar com você e explicar direitinho, porque agora a gente está sendo filmando e é uma coisa particular sua. Okay. Eu estou meio que perdida aqui, não sei se eu vou fazer a mesma pergunta. É porque eu quero começar, meu filho tem 4 anos, eu já quero começar a guardar alguma coisa para ele. Assim, pensando em faculdade, ou alguma emergência que eu tiver, alguma coisa. Então eu não posso guardar no meu nome, eu tenho que guardar no nome dele. E assim, se eu começar, eu tenho que abrir uma conta especial. O que eu entendi é isso. Se eu quiser guardar alguma coisa comigo, eu tenho que abrir uma conta especial. Assim, Eu posso te responder essa pergunta? Eu não vou nem traduzir. Pode. Pode. I'm going to answer that question because, yeah.
Ok, você quer Eu não fazer vejo um os plano do seu benefícios filho. dele. Você pode colocar no seu nome. A melhor maneira que eu te informo a fazer, se você quer colocar um dinheiro lá no seu nome e abre um trust third party e deixa o seu filho como o beneficiário. Entendeu? Você pode colocar dinheiro, porque na verdade se você abre no nome dele, esse dinheiro que você abre no nome dele, pela lei do país, você tem que usar para ele. Por exemplo, se você abre uma conta para sua filha, do seu filho, e coloca como, por exemplo, $10.000 ali, nessa primeiro trust, no primeiro pai, se Deus me guarde, se seu filho chegar a falecer, o governo toma seu dinheiro, toma o dinheiro dele. Porque esse dinheiro foi usado para usar com ele em vida. Então, o que eu recomendo para os meus clientes e pais com special needs é de fazer o third party trust. Porque você pega dinheiro para você, eu falo isso por experiência própria, pega para você, no seu nome, e coloca o seu filho debaixo do third party trust. Porque se acontecer uma coisa com você, ou se você quiser movimentar o dinheiro, nada, é algo para você, entendeu? Você não perde esse dinheiro. E eu também não perco os benefícios. Você não perde os benefícios nenhum dentro do governo. Sim. Ok. She just wanted to open an account for her kid, but she was confused about the first part, the second, third part. I have a question. So what's the difference between the trust and the ABLE account? So the ABLE account is a little different than a trust. The trust is a legal document that we create. The ABLE account is actually a bank account, just identified as an ABLE account, that can be opened by the adult or the child or the adult with special needs. They actually go to the bank, they make certain certifications, and it's managed like a regular bank account. And trust is different in that it's a legal arrangement where you have a trustee who's going to manage the assets in the trust for the benefit of someone you've identified as a beneficiary. So the ABLE account you use when the kids start working most of the time, right? Right, that's a great way to do it. Or if the child does receive a gift, say the child receives a gift from a grandparent or something for $10,000, you may in fact deposit it right into the ABLE account. It allows the child to have that sense of independence and encourage them to work and not worry about losing governmental benefits just because they're building up cash in this ABLE account. A pergunta que ela fez foi qual é a diferença do trust do ABLE account. O trust é uma maneira legal de fazer, né, o processo todinho onde você deixa a herança dos filhos. E o ABLE account é uma conta que, quando seu filho começa a trabalhar, é uma conta que você pode fazer, você não precisa de um advogado para fazer um ABLE account. Você pode ir no Bank of America ou no seu banco e falar, eu quero abrir um ABLE account para o meu filho. They still get protected by the government, right? Eles continuam sendo protegidos pelo benefício do governo. E da outra maneira, é só uma maneira força que ela perguntou do trust, é uma maneira de gerar dinheiro e saber para quem colocar uma quantidade muito grande, saber o que vai acontecer com esse dinheiro. A outra é mais para quando você quer fazer particular mesmo, eu vou tirar $500 por semana e vou botar nesse ABLE account para o meu filho. Ou ele vai começar a trabalhar e eu quero que ele fique protegido, que ele vai fazer uma quantidade específica de dinheiro. Deu para entender? Deu para entender? Ok. Any more questions? Gente, obrigada e desculpa pela minha tradução aqui, entendeu? Meu inglês é mais ou menos inglês de ouvido mesmo e eu conheço o Andrew há muito tempo, acho que essa é a maneira que é mais fácil de estar conversando. Eu gostaria de deixar para cada um de vocês, se quiserem fazer perguntas particulares, eu estou aqui, tem meu telefone aí no cartãozinho, o que eu puder ajudar, de coração mesmo, estou aqui. Tá bom? E eu tenho ele junto comigo que é a parte legal da história, onde ele sabe das leis, e eu tenho experiência, e a gente faz um grupo e um ajuda o outro, tá bom? Muito obrigada, Denise, muito obrigada a você, o padre que não está mais aqui, porque para mim está sendo assim, é um sonho meu, gente, isso aqui, de tentar e ajudar as pessoas, porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Eu quero que todo mundo esteja preparado, informado e educado em como planejar e cuidar dos nossos filhotes, ok? Muito obrigada. Obrigado, Ana. Thank you, Andrew. Gente, vamos dar mais um